2005 eu já me encontrava pesquisando a respeito de Mateus Leme Barbosa, porque tem a cidade de Mateus Leme, né? E ele é um sertanista que vai muito jovem acompanhando o Borba Gato para o centro-oeste mineiro, entre o Paropeba e o Rio Pará, aquela região e tudo. Eu estava fazendo essas pesquisas, inclusive utilizando o arquivo paroquial da cidade de Carrancas, né? Com o aval do padre Jair, Monsenhor Jair. E acontece que ele já assim, na véspera de eu ir embora, ele me mostrou, certo? Ele falou comigo: "Ô, Dona Maria da Graça, eu queria tanto que isso aqui fosse esclarecida, essa questão, porque é incompreensível isso para mim, a questão da capela particular de Carrancas. O que seria isso?" Certo? Então eu permaneço, mas assim, eu acho que uma tarde e o outro dia deixo para viajar na outra madrugada, porque eu tenho acesso aos livros de tombo dentro da casa paroquial, em que eu estou, eu levanto eu vejo essa questão e eu descubro o que é que realmente, os links que poderiam ser formados diante de outras documentações que eu também já tinha levantado em São João del Rei, em Mariana e tudo, e eu então consigo criar isso e me dá essa vontade de escrever sobre Carrancas, uma capela no Caminho Real, que a princípio eu ia colocar uma capela particular no Caminho Real. Mas eu tiro isso e faço esse livro, Carrancas, uma capela no Caminho Real, que agora, inclusive, a gente está fazendo a segunda edição, porque muitas pessoas estão interessadas, né? E até pessoas que precisam escrever a respeito disso, como que isso se processou dentro da igreja, né? Para o bispado e tudo. O Caminho Velho, ele é a trilha de pé posto a Peabiru dos indígenas tupi-guaranis, que vêm desde o litoral e caminham por esse interior do Brasil e vão aí para, talvez, né, que se conta que vai para a região do Ceará e tudo. Então, os paulistas mamelucos, esses sertanistas, eles fazem exatamente esse caminho, certo? E esse caminho, ele é conhecido como Caminho Velho, porque paralelamente, pelo volta do final do século XVII, 1698, acontece também a criação de outro caminho que é considerado caminho novo, mais fácil e tudo, mais rápido, com menos léguas e tudo. Só que nesse meio tempo, essa região toda, que é chamado Sertão de Taubaté, porque Carrancas era a continuidade de São Paulo, né? Da capitania de São Paulo, ainda não tinha capitania de Minas Gerais dividida, que só vai ser dividida como capitania de Minas Gerais e Minas do Ouro e São Paulo, depois com o Conde de Assumar. Então, esse é criado, eles já sabiam de outros atalhos e usavam esses atalhos. E uma das referências nesse atalho, que diminuía, encurtava as distâncias, era justamente o atalho pela Serra das Carrancas. E aí que está um ponto importante da história, quer dizer, uma das possibilidades da origem do nome de Carrancas é justamente o fato de que os paulistas, né, os mamelucos, e depois aí as pessoas que estavam vindo fazer o povoamento, enxergavam na passagem dessa região, desse atalho, quando iam passar pela serra, enxergavam formações que lembravam um tipo específico de arete ou arete. Ariete das embarcações. Um pouquinho disso. Porque, veja bem, o mameluco, né, fruto desse cruzamento do português com o indígena,
que o paulista, na sua maioria, era um mameluco, ele, de costume indígena, eles utilizavam os topônimos, né? Tanto de relevo quanto hidrográfico e tudo, para identificar aquilo que tinha mais significado para ele. Ele olhava aquilo e ele arranjava nome para aquilo e tudo e tal. E as serras eram marcos, sempre foram marcos dos sertanistas, né? Eles assim rascunhavam seus mapas, né? Aquelas cartas sertanistas rascunhadas, né? No couro do boi, que eles faziam quase que com estilete, com canivete, ali jogava pó de carvão por cima com uma determinada cola para aquilo fixar, né? Então eles marcavam aquilo e tinham os pontos certos. E a Serra das Carrancas, né, foi um dos pontos que eles marcaram para este caminho, esse atalho que foi feito. E a senhora acha que esse nome tem a ver justamente com o fato de que, enxergando as formações rochosas nessa serra, pudesse lembrar a proa das embarcações? Olha, é até bem possível isso que você coloca, certo? Porque as carrancas eram um tipo de caraças, né, de perfis em que se olhava de longe e aquilo chamava atenção, né, parecia um rosto, como se fosse algo que poderia atemorizar, que esse era o nome de carrancas. Inclusive os chafarizes que tinha na Minas colonial, eles tinham determinadas figuras, perfis que eram chamadas de carrancas. Certo? Agora, essa comparação que a gente pode fazer com esses cabeções que haviam na proa das embarcações, ela sim realmente pode acontecer, porque o Rio Grande, né, com esse trajeto dele todo pelo sul do Brasil, e ele encontra depois o Rio Paraná, depois o Rio Paraguai, não ele, mas outros rios vão formando essa bacia platina, elas liberavam, essas águas tinha sua foz, seu escoamento, o estuário no Mar del Plata, que é o Mar Doce, né? Esse Mar del Plata, ele sempre foi algo assim de atenção e de coisa de todos os navegantes daquela época. Inclusive existe uma teoria, uma tese, e isso é comprovado. Eu tive em Portugal, conversei com algumas pessoas e tudo, que disseram que era possível muito bem as carrancas, né, que hoje aparece lá no São Francisco, assim como o pessoal do litoral ali via esse tipo de navios chegando, essas embarcações, muito antes do século XV, estou falando de século XIII, tudo, não sei quando poderia aparecer esses povos do mar. Quando eu falo povos do mar, eu lembro assírios, eu lembro fenícios, entendeu? Que cruzavam o Atlântico desde o Mediterrâneo e vinham por essa região. Eles tinham um conhecimento muito grande da prata, dos incas, dos astecas, né? Eles sempre estavam à procura disso. E é interessante porque no Mar del Plata tem se encontrado resquícios, né, subaquáticos, né, submarinos, de determinadas carrancas, né, determinados pedaços, formações que lembram esses arietes. Arietes vem de aries, arietes, de latim, que quer dizer carneiro. Eles colocavam o carneiro, faziam na proa uma figura horrenda, uma carranca, para espantar os maus espíritos, mas principalmente para enfrentar um inimigo. Por carro. O caminho velho, ele passava pelo funil do Rio Grande. Ali tinha um registro, era um registro, um posto de passagem onde se cobrava o quinto do rei, que era parte do imposto devido ao rei. Essas passagens existem, elas estão dentro
aquilo que eu comentei a respeito da lei das Índias, isso é legalizado dentro dessas leis e tudo. Então elas eram leiloadas a quem desse maior valor, né, os contratos. Então tinha contrato por 2, 3 anos, então tem o contrato dessa passagem. E essa passagem era por onde escoavam as mercadorias. Mas o paulista, desde cedo, ele luta contra isso. Ele acha um abuso desse pagamento desses quintos. Tanto é que depois, né, lá no final do século XVIII, né, quando acontece a Conjuração Mineira, é justamente aquela insatisfação da cobrança do quinto do rei. Né? Porque o rei dizia que ele provém de uma coisa divina, então aquele quinto era uma coisa que Deus tinha preparado para ele. E os padres, principalmente os freis e tudo, né, que eram não regulares, não era do clero, eles esclareciam isso para as pessoas, certo? Então, eles procuravam seus caminhos. E o Conde de Assumar, quando ele entra por essa região, em 1717, ele fala: eu quero ir pelas veredas, eu quero ir pelos atalhos. Porque ele queria saber, ele queria compreender. Um jovem de seus 16, 17 anos, né? Ele está vindo e tudo, mas ele já está vindo de todo um trabalho que tinha, me parece que é nas Índias. Ele quer, assim, saber de tudo isso. Ele queria mostrar serviço para o rei, né? Dom João V. Então, veja bem, e justamente é a família dos Buenos, que já tem toda uma geração, desde o Amador Bueno, que tinha essa tradição de encontrar caminhos e tudo, é que estabelece, que cria esse atalho de Carrancas, porque eles tinham a cultura do tabaco, do fumo, e não era cobrado. Você não vê, hora nenhuma, a cobrança nesse início do século XVIII do quinto do fumo, desse escoamento dessa mercadoria. Então, era um descaminho. O que era chamado de descaminho? Era aquela vereda por onde se passava, por onde se esgotava uma mercadoria sem a quintação do imposto, sem tirar a parte do rei. Essa foi a causa deles do desvio. Do desvio pelo sertão das Carrancas. Pelo sertão das Carrancas. E esse caminho, esse descaminho, né, que a senhora comenta, tem como principal referência a Serra de Carrancas. A Serra de Carrancas. Então, eu posso voltar um pouquinho na Serra de Carrancas para explicar para vocês. A gente vem fazendo muita divagação a respeito e tudo, então, inclusive, tanto no primeiro volume de Carrancas, uma capela no Caminho Real, como o segundo, a edição, da segunda edição, não o segundo volume, a primeira e a segunda edição, a gente está, assim, sempre atenta àquilo que se falava sobre as carrancas, né, as carrancas do Rio São Francisco, né, e há, inclusive, historiadores ou pessoas que escrevem a respeito que dizem que é só um ciclo que houve entre 1800 e tudo até o início do século XX, 1900 e tanto, a respeito dessas carrancas. Mas a gente vê que isso é muito anterior, mas muito mesmo anterior a tudo isso, né? Porque essas carrancas que denominam esse termo que denomina a serra, porque na verdade hoje, andando com esse céu aberto, com parece que há uma pureza de ar, porque desde 2004 eu fico andando e procurando para ver como que é essa carranca, né? Porque em 1731, o alferes André Moreira de Carvalho, ele estava fazendo a sua... procurando descobertos de ouro e tudo, amando do governante Gomes Freire de Andrade, ele diz que ele encontra a cabeceira das serras das Carrancas. Ele não diz serra, a cabeceira das Carrancas, né? Então a cabeceira das Carrancas, hoje no século XX, a gente não entende, século XXI, a gente não entende muito esse vocábulo e tudo, então a gente tem que voltar. O que significava esse termo naquele século para poder compreender, né? E ele fala na Serra do Campestre, na Serra da Bocaina, onde é a cabeceira das Carrancas. Hoje, aqui desse alto,
né? Exatamente aqui, você olhando nessa direção, exatamente no rumo do oeste, eu estou à frente de uma carranca. Estou à frente de uma carranca e a gente vê lá no fundo a Serra da Bocaina, que Bocaina em Tupi-Guarani quer dizer aonde a boca, por onde é o estuário, por onde um rio lança as suas águas no outro. Era exatamente aonde o rio Capivari, que passa por todo esse sertão das Carrancas, vai soltar as suas águas no Rio Grande, né? Então a gente vê aqui nitidamente a esfinge, né? Eu estou aqui em frente a ela, aqui assim quem olha se não vê, mas se tiver algum outro ponto mais alto, vai ver exatamente a testa, a fronte, o nariz, o queixo de uma carranca, de uma caraça, certo? E é interessante que existe um documento, me parece que é quando há uma descrição de um local de uma sesmaria, não me lembro bem, mas é citado as carrancas de cá, as carrancas de quá. Não, carrancas de lá, carrancas de quá, né? E eu ficava assim, mas são duas e tudo, que na verdade você não encontra só uma carranca. Você olhando por todo esse horizonte tudo, dentro desse complexo, dessa serra mesmo, você descobre que existem outras carrancas. Então isso era o topônimo, isso era essa topografia é que serve de referência para aquele que vem de Baipendi, que vem de São Paulo para cá, para passar por esse atalho, correto? E não passar por Lavras do Funil, onde era o estreitamento do rio, da Serra das Duas Carrancas, e onde o Rio Grande se afunila ao ponto, hoje nós não vemos isso, mas nós sabemos que antes do alagamento da represa Camargos, era possível, né, você ver direitinho isso. Hoje é uma ponte de ferro que foi feita depois e tudo já está no fundo da represa.